muito bem. Canal Talentos de Cristo, mais uma mensagem de reflexão para a sua vida. Hebreus capítulo 9 e o versículo 8 que diz assim: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. No verso 11 diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mais uma mensagem para você, diretamente desse canal, que o Espírito Santo venha falar com você através dessa palavra, dando nisso a entender que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele se fez maldito, ele se fez sacrifício por nós. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar livres do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim: estando ainda nós mortos em ofensas, mas Ele nos vivificou em Cristo, pela graça sois salvos. Quando o Senhor desceu nessa terra, verbo vivo, uma missão de se sacrificar, de se fazer sumo sacerdote, no mesmo tempo de sumo sacerdote, se fazer sacrifício pelos nossos pecados. No tempo do tabernáculo, quando Moisés construiu o tabernáculo na direção do próprio Todo-Poderoso, existia sumo sacerdotes, sacerdotes, levitas dentro da casa do Senhor. Aqueles que faziam expiação por pecados davam bezerro, matava bodes, matava animais para sacrifício de expiação, queimando no altar do sacrifício aquele animal, preparando para o sacerdote preparando todos os incensos, fumaças, todos os utensílios da casa do Senhor no santo lugar. Mas só o sumo sacerdote atravessava o véu do templo e ele entrava no santo dos santos. De lá a glória e o poder do Senhor descia no meio. O sumo sacerdote ou saía vivo com o perdão dos pecados, ou saía morto. Quando ele saía morto é o sinal que o Senhor não aceitou o sacrifício e a expiação do pecado, e o povo ficava 1 ano triste, abatido, enfermo e perdidos no seu caminho pelo sacrifício que não foi aceito. Assim era todos os anos que o sumo sacerdote entrava no santo lugar, dando sacrifícios ao Senhor. O Senhor descia numa nuvem, a Shekinah descia através de uma nuvem, a casa era cheia de fumaça, e lá o Senhor sentiu o aroma do sacrifício e recebia o pedido de perdão por todo aquele povo. Assim era Arão nos dias de Moisés, quando entrava no santo lugar e logo após atravessava o véu, entrava no santo dos santos. Mas essa palavra quando nos diz assim, que quando no versículo 8 de Hebreus, o capítulo 9, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então quando Jesus se fez sumo sacerdote, passou o átrio, passou o altar do sacrifício, se fez maldito e se fez sacrifício por nós, entrou no santo dos santos, rasgou-se o véu, para que hoje nós tivéssemos uma aproximação pura e verdadeira pela graça do Senhor. Pela graça somos salvos, pela graça somos libertos. Isso não é dom nosso, isso não é de nós, mas é dom de Deus. Favor imerecido foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, mostrando o real caráter de um servo de Deus, de um cristão que herdará a glória quando ouvir o som da última trombeta. Só que nesses últimos dias que estamos vivendo, muitos estão ainda no primeiro tabernáculo. Muitos ainda estão vivendo na primeira chamada do santo lugar.
Quando o Espírito Santo chama você para atravessar algo mais profundo, para viver algo mais íntimo dele, ele te chama para o Santo dos Santos. Mas Jesus, vendo como sumo sacerdote, se sacrificou por nós na cruz do Calvário, eis que a palavra do Senhor nos diz assim no livro de Mateus, capítulo 27, verso 51, que eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Quando ele diz que eram dois os véus, uma na entrada do lugar santo e outro no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava sozinho uma vez no ano para expiar os pecados do povo. Quando significava o véu, era a divisão do povo. Era a divisão do povo que expiava os pecados com o sumo sacerdote que ia sacrificar e que ia apresentar diante do Todo-Poderoso. Jesus dando o brado lá na cruz, Jesus subindo ao Calvário e dando o brado lá na cruz, eis que o véu se rasgou em duas partes. As duas partes foram rasgadas. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos já não separa mais, porque o Senhor nos deu a graça e misericórdia de entrar no tabernáculo, de se sacrificar para que o véu se rasgue, para que o véu seja cortado em dois, de alto a baixo. E a palavra do Senhor, por revelação, diz que quando você vive numa vida diária e cotidiana, não conhecendo a Cristo, é o sinal que o véu está se repetindo na sua vida, impedindo que você seja um homem íntimo do Espírito Santo quando você entra no santo lugar. O véu que separa você da presença do Senhor é um significado que você vive uma vida separada do Espírito Santo, sem a autoridade e atitude de se sacrificar para que o véu do templo se rasgue. O véu do templo significa o templo do Espírito Santo, que é você. Quando Paulo diz assim, consagre-se, vigie, orem, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Vós que são o templo do Espírito Santo, há um véu que está dividindo a sua vida com a vida de Deus. E o brado que tu dardes de autoridade, rasgando esse véu da indiferença, você vive no mundo e vive com Cristo. Vós não pode servir a dois deuses, porque há um a de agradar e há outro a de desagradar. Quando você dá um brado na presença do Senhor, tomar uma atitude verdadeira de se sacrificar, como Jesus se sacrificou, para que o Santo dos Santos tivesse liberado para nós, pecadores, depravados que éramos antes. Hoje no capítulo 2 e o versículo 9 de 2 Pedro diz assim, que vós sois o sacerdócio real, a geração eleita, o povo adquirido, a nação eleita, o povo atribuído para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Capítulo 12, versículo 46 do Evangelho de João diz assim, que eis que Jesus, ele é a luz do mundo, e todos aqueles que creem na luz serão libertos para que não permaneçam em trevas. Ele diz assim, que quando vós credes na luz, eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que crê, não permaneça nas trevas. Então o véu que separa você da vida de Deus, você ainda permanece nas trevas, porque o véu não se rasgou. O véu não foi cortado ao meio, porque quando o véu se rasga de alto a baixo, quer dizer que vem uma providência divina do próprio Deus rasgando essa indiferença. Por que o véu não se rasgou nas diagonais e de baixo a alto? Porque a própria providência vem de Deus quando você toma uma atitude diante do Senhor de rasgar esse véu e entrar numa nova aliança com o Espírito Santo. Toma uma atitude na presença de Deus, dando um brado na presença do Senhor. Vai, tem uma cruz preparada para você se sacrificar. Quando você se sacrificar, você vai ser regenerado, restabelecido, renovado, um novo homem.
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque o véu do templo se rasgou e você pode entrar na presença de Deus. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Rasgue o véu que está te separando do santo lugar. Em nome de Jesus, graça e paz seja com todos vós, no nome de Jesus.